Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar a rica história e as poderosas técnicas do Shibukawa e Shiryu Jujutsu, uma arte marcial japonesa que remonta ao período Edo. Desde seus arremessos precisos até o controle eficiente das articulações, o Shibukawa e Shiryu se destaca pela sua adaptabilidade em combate. Prepare-se para mergulhar nas tradições e segredos dessa fascinante escola de Jujutsu, que tem mantido suas raízes vivas por séculos. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Contexto histórico. O Shibukawa e Shiryu Jujutsu é um estilo antigo de artes marciais japonesas, cuja origem está profundamente entrelaçada com as tradições guerreiras do período Edo, de 1603 a 1868. Para compreender melhor a sua história e origem, precisamos explorar o contexto histórico em que surgiu, a vida de seu fundador, Shibukawa Bangoro Kyotatsu, e o desenvolvimento do estilo ao longo dos anos. Durante o período Edo, o Japão estava sob o governo do shogunato Tokugawa, uma época marcada por paz relativa após séculos de guerras internas, o período Sengoku. Com a estabilidade social trazida pelo domínio Tokugawa, o papel dos samurais começou a mudar. Embora as batalhas entre clãs tenham diminuído, os samurais precisavam continuar praticando suas habilidades marciais, agora com maior ênfase em manter a ordem interna, em duelos formais ou em autodefesa. Nesse cenário, várias escolas de Jujutsu começaram a florescer. O Jujutsu era uma arte especialmente valorizada porque, ao contrário das armas, ele oferecia técnicas de combate desarmado que poderiam ser usadas em diferentes situações, desde lutas no campo de batalha até conflitos civis. Shibukawa e Shiryu nasceu nesse ambiente, com a necessidade de um sistema eficaz, tanto para a classe guerreira quanto para o cidadão comum. Fundador: Shibukawa Bangoro Kyotatsu. O estilo Shibukawa e Shiryu foi criado por Shibukawa Bangoro Kyotatsu, às vezes conhecido apenas como Shibukawa Bangoro. Ele era um samurai com profunda experiência em combate e em diferentes estilos de artes marciais. Disse que ele começou seu treinamento em sumo, uma forma tradicional de luta japonesa, antes de se aprofundar no Jujutsu. Shibukawa Bangoro teve contato com diversos estilos e métodos de combate que já existiam na época. Entre suas principais influências estava o Takenouchi Ryu, uma das mais antigas escolas de Jujutsu, que combinava combate desarmado com o uso de armas curtas e técnicas de controle. Ele também teria sido influenciado pelo Yajuu Shindan Ryu, outro estilo de Jujutsu que se especializava no combate corpo a corpo, incluindo técnicas para subjugar oponentes sem matá-los. A partir dessas influências, Shibukawa Bangoro começou a formular seu próprio estilo de Jujutsu, combinando a fluidez e suavidade características da arte com técnicas eficazes de projeções e controle de articulações. Ele adaptou as técnicas para serem usadas em combates desarmados, mas também em situações onde armas curtas, como adagas ou bastões, pudessem ser empregadas. Desenvolvimento do estilo. O nome Shibukawa e Shiryu reflete tanto o nome do fundador quanto a essência de seu sistema. O termo Ishi, que significa um ou primeiro em japonês, refere-se à ideia de unidade e de centralidade, sugerindo que o praticante deve buscar harmonia entre corpo e mente para dominar o estilo. O estilo era caracterizado por uma abordagem versátil ao combate, centrada na defesa pessoal e no controle de adversários. As técnicas de Shibukawa e Shiryu incluem uma variedade de arremessos, Nage Waza, técnicas de mobilização, Ozai Waza, e torções articulares, Kansetsu Waza, todas baseadas no princípio de usar o impulso e a força do adversário contra ele. Isso está de acordo com o princípio básico do Jujutsu: suavidade vence rigidez ou usar a força do adversário a seu favor. Embora a arte do Shibukawa e Shiryu tenha sido projetada principalmente para o combate desarmado, ele também incluía técnicas para o uso de armas curtas. Como muitos estilos de Jujutsu do período Edo, Shibukawa e Shiryu era um sistema completo que preparava os samurais tanto para o combate em campo aberto quanto para as situações cotidianas de autodefesa. Crescimento e transmissão. O estilo Shibukawa e Shiryu foi transmitido por gerações de praticantes dedicados,
embora não tenha se tornado tão amplamente conhecido quanto outras escolas de Jujutsu, como o Kito-ryu ou o Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu. O sistema foi passado de mestre para aluno, muitas vezes dentro de pequenos grupos, o que manteve sua transmissão relativamente limitada ao longo do tempo. Durante o século XIX, quando o Japão começou a abrir suas portas para o Ocidente e passou por grandes mudanças políticas e sociais, muitos estilos tradicionais de Jujutsu começaram a ser integrados em sistemas modernos. O Judô, fundado por Jigoro Kano em 1882, absorveu elementos de várias escolas de Jujutsu, incluindo, possivelmente, influências do Shibukawa e Shiryu, embora o impacto exato dessa escola específica no desenvolvimento do Judô seja difícil de rastrear com precisão. Declínio e redescoberta. Com a ascensão do Judô como uma arte marcial moderna e esportiva, muitos estilos antigos de Jujutsu perderam relevância e começaram a declinar. No entanto, algumas tradições como Shibukawa e Shiryu continuaram a ser praticadas por pequenos grupos de entusiastas que buscavam preservar o legado das artes marciais tradicionais japonesas. Embora não seja amplamente conhecido no mundo moderno, o Shibukawa e Shiryu sobrevive como um elo com o passado, representando uma forma pura de Jujutsu que enfatiza o combate desarmado em sua essência. Legado. O Shibukawa e Shiryu é um exemplo de como os estilos antigos de Jujutsu contribuíram para a evolução das artes marciais japonesas. Mesmo que o nome da escola não seja tão famoso quanto outras, seu foco em técnica, eficiência e a filosofia de usar o mínimo de força necessária para controlar o oponente são aspectos que continuam a ressoar em muitas artes marciais modernas. Hoje, o Shibukawa e Shiryu é praticado em algumas poucas escolas tradicionais no Japão, e sua influência pode ser vista em vários sistemas de Jujutsu e Judô que evoluíram a partir de estilos antigos como esse. As técnicas do Shibukawa e Shiryu Jujutsu são conhecidas por sua sofisticação e precisão, refletindo o foco do estilo em um combate eficiente e adaptável. Agora vamos explorar as principais características das técnicas do Shibukawa e Shiryu, divididas em categorias fundamentais. Arremessos, Nage e Waza. Os arremessos são uma das características mais distintivas do Shibukawa e Shiryu. Eles se concentram em desestabilizar e projetar o adversário para o chão, usando a força e o movimento do oponente contra ele. Uso da energia do adversário. Os arremessos no Shibukawa e Shiryu frequentemente aproveitam o impulso e a força do adversário. Por exemplo, se o adversário estiver avançando, o praticante pode usar essa energia para executar um arremesso eficiente, redirecionando a força do oponente para fora de equilíbrio. Técnicas de projeção. Técnicas como o Tai-Otoshi, projeção do corpo, e o Ushimata, projeção com a coxa, são comuns. Essas técnicas são usadas para lançar o oponente ao chão de forma rápida e controlada, minimizando o risco de lesões. Arremessos de rolamento. Técnicas que envolvem a rotação do corpo, como o Koshiguruma, rotação da cintura, são empregadas para criar uma rotação adicional no arremesso, aumentando a eficácia e a imprevisibilidade. Controle articular, Kansetsu Waza. O controle articular é uma técnica crucial no Shibukawa e Shiryu, que envolve o uso de torções e pressão nas articulações para controlar ou incapacitar o adversário. Técnicas de torção. Utilizam-se técnicas como o Ashishiji, torção da perna, e o Kote-nari, torção do pulso, para aplicar pressão e forçar o adversário a se submeter. Essas técnicas podem causar dor e desorientação, tornando o adversário mais fácil de controlar. Imobilização. Técnicas como o Yubi-shiji, pressão nos dedos, são usadas para imobilizar partes específicas do corpo do adversário, limitando seu movimento e capacidade de resistência. Técnicas de imobilização, Ozai e Waza. Essas técnicas visam manter o adversário em uma posição desvantajosa, geralmente no chão, onde ele está mais vulnerável. Imobilização de solo. Técnicas de Ozai e Waza incluem o Kami-Shiugatami, imobilização de 4 lados, e o Yoku-Shiugatami, imobilização lateral, que são usadas para manter o oponente controlado e incapaz de se mover. Posições de controle. As posições de controle são mantidas com eficiência, garantindo que o adversário não possa se levantar ou contra-atacar.
A ênfase está em manter a estabilidade e o equilíbrio durante a imobilização. Técnicas de defesa pessoal. Além das técnicas de arremesso e controle, o Shibukawa Shiryu também inclui técnicas práticas para defesa pessoal, adaptadas para situações reais de combate. Contra-ataques. O estilo ensina técnicas para responder a ataques iminentes, muitas vezes com movimentos rápidos e diretos que neutralizam o ataque e permitem ao praticante tomar a iniciativa. Defesa e reação. Técnicas de defesa são integradas com movimentos de contra-ataque, permitindo ao praticante usar a energia do adversário para criar uma abertura e executar um contra-ataque eficaz. Técnicas de projeção e queda. Embora o foco principal seja a técnica de arremesso, o Shibukawa Shiryu também inclui técnicas para lidar com quedas e evitar danos durante a execução de projeções. Quedas controladas. Técnicas de Ukemi, queda controlada, são ensinadas para minimizar o impacto ao cair, permitindo ao praticante se levantar rapidamente e continuar o combate. Correção de queda. Estratégias para se posicionar e corrigir a queda durante o arremesso são integradas, garantindo que o praticante possa continuar a luta mesmo após um movimento que não tenha saído como planejado. Filosofia e princípios. Todas essas técnicas são guiadas por uma filosofia de eficiência e economia de movimento. O Shibukawa Shiryu busca maximizar a eficácia dos movimentos enquanto minimiza o esforço necessário. O estilo enfatiza a importância da precisão, o uso inteligente da força e a adaptação rápida às mudanças durante o combate. A combinação desses elementos faz do Shibukawa Shiryu uma arte marcial sofisticada, com técnicas que permitem ao praticante controlar e neutralizar adversários de forma eficiente e com o mínimo de força desnecessária. Chegamos ao fim de mais uma jornada pelo fascinante universo do Shibukawa Shiryu Jujutsu. Hoje, você descobriu os segredos de uma arte marcial lendária que combina tradição, precisão e eficiência em cada movimento. Se você gostou desse mergulho na história e nas técnicas desse estilo único, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos épicos sobre o mundo das artes marciais. Continue treinando, evoluindo e explorando. Nos vemos no próximo vídeo, onde o conhecimento e a força se encontram.